Faxineira ganha na loteria e engana o esposo para não dividir o prêmio. Faxineira há mais de uma década, Luciana se acostumou a uma rotina dura e cansativa. Ela trabalhava em um prédio comercial no centro da cidade, limpando os escritórios de advogados e empresários ricos que jamais notavam sua presença. Aos 38 anos, casada com Carlos, motorista e mãe de 2 filhos, Mariana, de 12 anos, e João, de 8, sua vida era um ciclo constante de trabalho, contas atrasadas e sonhos que nunca pareciam estar ao alcance. Mas Luciana tinha um pequeno escape. Toda semana, com uma parte do pouco que ganhava, ela comprava um bilhete de loteria. Sempre dizia a si mesma que não era pelo dinheiro, mas pela esperança de um dia as coisas mudarem. Talvez fosse uma forma de manter a fé em um futuro melhor. Certa manhã de domingo, enquanto tomava café sozinha na cozinha, Luciana pegou o bilhete da semana anterior e ligou a televisão para conferir os números. Ela esperava, como sempre, que nenhum deles correspondesse. Mas conforme ia conferindo, o impossível aconteceu. Todos os números batiam. O bilhete caiu de suas mãos. Por um momento, ela ficou imóvel, incapaz de acreditar. Eu ganhei, pensou com o coração acelerado. Pegou o bilhete de novo, olhou várias vezes, conferiu os números uma segunda, terceira e quarta vez. A realidade foi lentamente se impondo. Ela era agora uma milionária. A primeira reação foi um misto de euforia e medo. O que vou fazer com tanto dinheiro? Luciana pensou nas possibilidades. Poderia pagar as dívidas, comprar uma casa nova, dar uma vida de luxo para os filhos. Mas à medida que a euforia inicial passava, uma pergunta incômoda surgiu em sua mente. E Carlos? O relacionamento deles, que já fora caloroso, esfriara ao longo dos anos. Carlos parecia distante ultimamente, muitas vezes chegando tarde em casa sem explicação. O que no início eram pequenas ausências, tornaram-se longas noites de silêncio. Ele evitava conversas profundas e sempre parecia estar pensando em outra coisa. Luciana não tinha provas, mas sentia que algo estava errado. Ela já não confiava nele como antes. E então, uma ideia surgiu. E se eu não contasse a ele sobre o prêmio? O pensamento a assustou a princípio. Era uma grande decisão. Mas conforme refletia sobre os últimos meses e sobre as atitudes de Carlos, o medo de que ele quisesse metade do prêmio e pudesse desperdiçá-lo começou a crescer. Luciana, olhando pela janela da cozinha para o quintal onde Mariana brincava, sabia que precisava proteger seus filhos e garantir o futuro deles. Ela sentia que Carlos não compartilhava mais dos mesmos valores. Com isso em mente, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não contaria sobre o prêmio. Manteria o segredo e garantiria que desta vez a vida de seus filhos estivesse em suas próprias mãos. Nos dias seguintes, Luciana agiu como se nada tivesse mudado. Continuava a trabalhar, mantendo a rotina, sempre cuidadosa para não levantar suspeitas. Ela sabia que precisava ser cautelosa. Quando Carlos chegava em casa, mal a cumprimentava e ela usava isso a seu favor. Sua distância emocional tornava mais fácil esconder o segredo. No fundo, porém, Luciana sabia que essa escolha traria consequências. Ela não podia prever o quanto. Nos dias que seguiram, Luciana manteve-se firme em sua decisão de não contar a Carlos sobre o prêmio. O nervosismo de esconder algo tão grandioso começou a pesar. Mas ela sabia que para garantir o futuro dos filhos, precisava ser cuidadosa. A primeira coisa que fez foi ir ao banco, sem que ninguém soubesse, e abrir uma conta secreta. Com mãos trêmulas, ela depositou o bilhete premiado e, ao ver a quantia sendo creditada, sentiu um misto de alívio e incredulidade. Agora, o dinheiro estava sob seu controle. De volta à sua rotina, Luciana continuava a trabalhar como faxineira, limpando escritórios luxuosos, mas por dentro sabia que sua vida estava prestes a mudar. Cada vez que pegava o ônibus de volta para casa, pensava no que poderia fazer com o prêmio.
um novo lar, uma boa escola para as crianças, um carro próprio. Mas antes de qualquer grande movimento, ela decidiu que seria melhor começar aos poucos. Comprar pequenas coisas para casa, resolver algumas dívidas antigas, tudo sem levantar suspeitas. Carlos, por outro lado, parecia alheio a qualquer mudança. Seu comportamento continuava distante. Ele saía de casa cedo, voltava tarde e passava grande parte do tempo no celular, com conversas que sempre pareciam urgentes e sigilosas. Luciana, com o tempo, foi ficando mais atenta aos seus movimentos. Desconfiava de algo, mas ainda não sabia o quê. Enquanto isso, Mariana, a filha de 12 anos, não parava de falar sobre seu aniversário que se aproximava. Era a chance perfeita para Luciana fazer algo especial sem levantar suspeitas sobre o dinheiro. Organizar uma festa para Mariana não seria estranho e poderia justificar alguns gastos maiores. Com o plano em mente, ela começou a preparar o aniversário dos sonhos da filha. Na semana seguinte, enquanto Carlos estava fora, Luciana visitou lojas de decoração e encomendou o melhor buffet que conseguia. Pela primeira vez, ela não se sentiu culpada por gastar um pouco mais. A festa seria grandiosa, algo que Mariana nunca teria imaginado, e Luciana sabia que isso traria alegria à família, algo que há muito tempo não sentiam. Mas à medida que a festa se aproximava, o comportamento de Carlos se tornava ainda mais estranho. Ele saía com mais frequência, às vezes sem nem dar uma explicação. E quando estava em casa, parecia sempre nervoso, mexendo no celular com frequência, respondendo mensagens rápidas e sempre evitando conversas mais longas com Luciana. Ela observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe, sem deixar transparecer sua desconfiança. Certa noite, Carlos chegou ainda mais tarde que o habitual. Ele entrou pela porta com uma expressão cansada e preocupada. Foi direto para o quarto, onde ficou por horas sem sair. Luciana, sentada no sofá da sala, ouvia os passos pesados no andar de cima e o som abafado de sua voz ao telefone. Estava claro para ela que algo não estava certo. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, Luciana pegou seu celular, que ele deixara carregando ao lado da cama. Por um momento hesitou, nunca fora de invadir a privacidade dele, mas a curiosidade e a desconfiança a venceram. Ao desbloquear o telefone, encontrou uma série de mensagens que confirmaram seus piores medos. Carlos estava trocando mensagens com alguém, uma mulher cujo nome ela não reconhecia. As mensagens, carregadas de intimidade, falavam sobre encontros recentes e planos para o futuro. O coração de Luciana disparou. Ela se sentiu traída, furiosa, mas também aliviada por ter mantido o prêmio da loteria em segredo. O que mais ele está escondendo de mim? As perguntas começaram a surgir, e ela sabia que precisava descobrir toda a verdade antes de tomar qualquer decisão. Nos dias que seguiram, Luciana fingiu não saber de nada. Continuou os preparativos para a festa de Mariana, como se sua vida não tivesse virado de cabeça para baixo. Carlos, como sempre, estava distante, e ela passou a observar cada movimento dele com mais atenção. Luciana sabia que, no aniversário da filha, algo importante iria acontecer, e ela precisava estar preparada para enfrentar o que viesse. A festa de Mariana seria o ponto de virada, não apenas para a vida de sua filha, mas para a própria Luciana. Com o dinheiro da loteria em suas mãos e a verdade sobre Carlos lentamente emergindo, ela sentia que seu controle sobre a própria vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Luciana tentava manter a calma, mas o peso de tudo o que descobrira sobre Carlos a estava consumindo por dentro. Cada vez que ele saía sem explicação ou passava tempo demais no celular, a raiva e a angústia aumentavam. Ela sabia que algo mais sério estava acontecendo, mas, sem provas concretas, mantinha o silêncio. Mesmo assim, a sensação de traição se tornava cada vez mais insuportável. Mariana e João
continuavam alheios ao que se passava entre os pais. Luciana se esforçava para manter a aparência de normalidade, especialmente por causa da festa de aniversário da filha, que estava cada vez mais próxima. Organizar o evento tinha se tornado sua única distração da confusão emocional que Carlos estava provocando. Era uma forma de se concentrar em algo positivo, em algo que trouxesse felicidade para sua família, ou pelo menos para seus filhos. No entanto, Luciana notava mais sinais de que Carlos escondia algo. Ele parecia sempre inquieto, checando o telefone constantemente e evitando olhar nos olhos dela. Mesmo nos raros momentos em que estavam juntos, havia uma tensão no ar que ela não conseguia ignorar. Era como se o casamento deles estivesse preso a um fio cada vez mais frágil, prestes a se romper. Ao mesmo tempo, a culpa por manter o segredo do prêmio da loteria também pesava em sua consciência. Apesar da traição que suspeitava, Luciana não conseguia evitar o pensamento de que estava jogando o mesmo jogo de mentiras. Mas, toda vez que esse sentimento surgia, ela lembrava do comportamento de Carlos e se convencia de que esconder o prêmio fora a decisão certa. Afinal, ele também estava escondendo algo que ela sabia que descobriria em breve. Com o aniversário de Mariana se aproximando, Luciana mergulhou de cabeça nos últimos preparativos. Queria garantir que a festa fosse perfeita, sem economizar em detalhes. Essa seria a celebração mais grandiosa que já haviam feito, e para Luciana, seria uma maneira de desviar a atenção das dúvidas e das dores que carregava. Por mais que Carlos estivesse distante, ela ainda tinha seus filhos e o futuro deles nas mãos. Nos dias anteriores à festa, Luciana continuou a observar Carlos, aguardando o momento certo para confrontá-lo. Sabia que aquele jogo de segredos e mentiras não poderia durar para sempre. O que ela não imaginava era que a verdade que tanto temia estava prestes a ser revelada, e seria muito mais devastadora do que ela jamais esperara. O tão aguardado aniversário de Mariana finalmente chegou, e Luciana estava determinada a fazer daquele dia o mais especial da vida da filha. A casa, que costumava ser simples e modesta, estava transformada. O quintal fora decorado com balões coloridos, flores e uma mesa repleta de doces e um bolo majestoso. Luciana contratara um buffet para servir comidas que, até pouco tempo atrás, ela nem sequer sonharia em oferecer. As crianças começaram a chegar logo cedo, e logo o espaço estava cheio de risadas e gritos de felicidade. Mariana não conseguia conter a euforia. Seu vestido novo, presente de Luciana, a fazia se sentir uma verdadeira princesa. Luciana, observando tudo de longe, sentia o coração aquecido. Ver a alegria nos olhos da filha compensava todos os sacrifícios. Apesar de tudo o que estava acontecendo em sua vida pessoal, naquele momento, ela só queria que Mariana aproveitasse o dia. No entanto, apesar de toda a alegria da festa, Luciana não conseguia ignorar a atitude de Carlos. Ele estava presente fisicamente, mas distante em espírito. Durante toda a manhã, ele evitava se envolver nas atividades, limitando-se a ficar nas sombras, sempre com o celular em mãos. Luciana já estava acostumada com o comportamento evasivo de Carlos, mas naquele dia, algo parecia mais intenso. Havia uma inquietação em seus movimentos, um nervosismo visível a cada vez que o telefone tocava. Ela tentou afastar os pensamentos ruins e focar no momento. Quando todos se reuniram ao redor do bolo para cantar parabéns, Luciana tentou por um instante esquecer as tensões. Mariana estava radiante, cercada pelos amigos, e João também parecia mais animado do que nunca. Para as crianças, era uma festa perfeita. Mas enquanto todos comemoravam, o celular de Carlos tocou mais uma vez. Ele se afastou, com a expressão fechada, e foi para a lateral da casa atender a chamada. Luciana o observava de longe, o coração apertado. Ele falava baixo, de costas para a festa, e gesticulava de forma nervosa.
Luciana sabia que algo estava acontecendo, mas não queria arruinar o momento para Mariana. Quando a festa começou a se dispersar e os convidados estavam indo embora, Carlos recebeu outra mensagem. Desta vez, Luciana percebeu a urgência em seu comportamento. Ele olhou o celular, franziu o senho e se levantou rapidamente, como se tivesse que resolver algo imediato. Sem dar uma explicação, ele se aproximou de Luciana e disse em tom apressado: "Preciso sair. Volto mais tarde." Luciana, já exausta de suas desculpas, apenas acenou com a cabeça. Carlos não ofereceu nenhum detalhe adicional. Saiu pela porta e entrou no carro. Assim que ele partiu, Luciana sentiu que aquele seria o momento decisivo. Sabia que não podia mais ignorar as evidências. Sua desconfiança tinha chegado ao limite. Depois de se certificar de que Mariana e João estavam distraídos com os presentes, Luciana pegou as chaves do carro e, sem pensar duas vezes, decidiu seguir Carlos. Algo dentro dela dizia que a verdade que ela tanto temia estava prestes a ser revelada, e ela precisava ver com seus próprios olhos o que ele estava escondendo. Ela entrou no carro, ligou o motor e começou a seguir Carlos pelas ruas da cidade. O coração batia acelerado e as mãos suavam no volante. Carlos dirigia de forma apressada, como se tivesse um destino claro e urgente. Luciana o seguiu de longe, tentando não ser notada, mas seu instinto lhe dizia que estava prestes a descobrir algo devastador. Após quase 20 minutos de perseguição silenciosa, Carlos finalmente parou em frente a uma casa pequena, em um bairro que Luciana não conhecia bem. A casa era simples, com um jardim modesto, mas o que chamou a atenção de Luciana foi a mulher que abriu a porta para Carlos. Ela parecia íntima dele. Observando à distância, Luciana viu Carlos abraçá-la de forma carinhosa antes de entrarem na casa juntos. O choque inicial a deixou paralisada. Quem é essa mulher? Pensava, sentindo o mundo ao seu redor desmoronar. Mas o pior ainda estava por vir. Momentos depois, Luciana viu pela janela uma garotinha correndo para os braços de Carlos. A menina, com cabelos longos e escuros, aparentava ter a mesma idade de Mariana. Luciana não conseguia respirar. O ar parecia pesado, difícil de absorver. A visão de Carlos, sua vida dupla, a criança que ele tratava como sua, era demais para suportar. Tudo fazia sentido agora. As saídas constantes, as mensagens secretas, as ligações. Carlos tinha outra família, outra vida. E ela, Luciana, vivia uma mentira. Ela encostou a cabeça no volante, sentindo as lágrimas quentes descerem pelo rosto. O homem com quem passara mais de uma década, compartilhando sonhos, medos e dificuldades, estava vivendo uma traição completa. O aniversário da filha, que deveria ser um momento de alegria, agora estava manchado por uma descoberta devastadora. Luciana sabia que nada mais seria o mesmo. Luciana permaneceu dentro do carro, imóvel, observando de longe a casa onde Carlos havia entrado. Sua mente estava um caos. Ela tentava processar a cena que acabara de testemunhar. Carlos, o homem com quem havia compartilhado tantos anos de vida, abraçando outra mulher e, pior ainda, uma criança que parecia ser sua filha. Luciana sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ele tem outra família? O pensamento ecoava repetidamente em sua mente, mas não importava o quanto tentasse encontrar uma explicação. A realidade era clara. Ela sabia o que tinha visto, e aquilo não deixava espaço para dúvidas. A menina, com traços semelhantes aos de Carlos, tinha aproximadamente a mesma idade de Mariana. Era impossível não fazer a conexão. Sem saber ao certo o que fazer, Luciana decidiu esperar. Ela permaneceu no carro, observando a casa de longe, tentando reunir coragem para enfrentar o que estava por vir. Seu coração estava dividido entre o desejo de sair dali e a necessidade de saber a verdade completa.
A cada minuto que passava, a angústia aumentava. Carlos permaneceu na casa por mais de 1 hora. Luciana assistia enquanto ele saía para o jardim com a garotinha. Brincava com ela como se fosse o pai mais dedicado do mundo. A imagem o atingia como uma faca no peito. Por que ele fez isso comigo? Como ele pôde mentir tanto tempo e dividir a vida com 2 famílias sem que ela percebesse? Quando Carlos finalmente se despediu e entrou no carro para ir embora, Luciana percebeu que aquela era sua oportunidade. Ela o seguiu de volta para casa, mantendo distância, sem que ele percebesse sua presença. No trajeto, o misto de emoções a consumia: raiva, tristeza, decepção. Como ela havia sido tão cega? E o que faria agora? Ao chegar em casa, Carlos entrou pela porta como se nada tivesse acontecido, como se aquela cena de traição que Luciana testemunhara não fosse parte de sua vida. Ele deu um rápido oi para Mariana, que ainda brincava com os presentes da festa, e subiu para o quarto. Luciana, ainda tentando controlar a raiva que sentia, decidiu que aquele era o momento de confrontá-lo. Ela não podia mais viver com aquela dúvida, com aquele peso. Algo dentro dela havia mudado para sempre, e ela sabia que aquela era a noite em que tudo viria à tona. Com passos firmes, ela subiu as escadas e encontrou Carlos deitado na cama, o celular na mão. Sua expressão era tranquila, quase indiferente. Luciana, porém, não se intimidou. Respirou fundo, tentando controlar a voz trêmula de emoção, e disse: "Carlos, precisamos conversar." Ele levantou os olhos, surpreso pelo tom sério, mas não respondeu de imediato. Luciana, então, continuou: "Eu te segui hoje." As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir, e a expressão de Carlos mudou imediatamente. Seus olhos se arregalaram e ele tentou disfarçar o nervosismo, mas era tarde demais. Luciana sabia de tudo. Carlos ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de responder. Luciana continuou parada na porta, observando cada movimento dele, esperando uma reação. A expressão no rosto de Carlos, que antes era de indiferença, agora mostrava pânico. Ele tentou se levantar da cama, mas seus movimentos estavam lentos, como se seu corpo inteiro estivesse em choque. "Você me seguiu?" ele perguntou, a voz hesitante. "Sim, segui, e vi tudo." A voz de Luciana era firme, mas trêmula de raiva. "Vi você com aquela mulher, vi você com a garotinha. Quem são elas, Carlos?" Carlos baixou a cabeça, sabendo que não havia mais como negar. Ele não tinha respostas prontas, não havia desculpas que pudessem justificar o que Luciana acabara de descobrir. O silêncio entre eles era sufocante. "Eu não sei o que dizer." Ele começou, mas Luciana o interrompeu. "Eu sei exatamente o que está acontecendo. Você tem outra família, não tem?" Carlos tentou evitar o olhar de Luciana, mas sua expressão já dizia tudo. Ele sabia que a mentira havia chegado ao fim. Finalmente, com a voz baixa e carregada de culpa, ele confessou: "Sim, eu tenho outra filha." A confissão foi como um soco no estômago de Luciana. Embora ela já soubesse, ouvir Carlos admitir a verdade trouxe uma onda de dor e raiva que ela nunca havia sentido antes. Anos de mentiras, pensou. Anos de dedicação a um homem que levava uma vida dupla. "Há quanto tempo isso dura?" Luciana perguntou, segurando as lágrimas. Carlos respirou fundo, incapaz de esconder a verdade. "Faz 7 anos. 7 anos. Durante todo esse tempo, ele mantivera uma outra família, enquanto Luciana se sacrificava para sustentar a casa, cuidava dos filhos e lutava para manter o casamento de pé. Agora, tudo desmoronava diante dela. A dor era quase insuportável. "Eu me esforcei para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eu trabalhei dia e noite para manter essa casa de pé. E você?" Carlos ficou em silêncio. Sabia que qualquer explicação soaria vazia.
Eu achei que poderia manter as coisas separadas, mas nunca quis te machucar. Ele finalmente disse, mas a justificativa soava fraca. Separadas? Como você achou que isso seria possível? A voz de Luciana subiu, carregada de indignação. Você destruiu nossa família, Carlos. O confronto foi intenso, cheio de mágoas que haviam sido acumuladas por anos. Carlos, sem mais palavras, viu que o dano era irreversível. Luciana, por outro lado, começava a entender que sua vida nunca mais seria a mesma. E naquele momento, em meio à dor da traição, uma coisa ficou clara para ela. O segredo da loteria que ela mantinha era agora sua única forma de proteção. Ela precisaria de toda a força para reconstruir sua vida. E sem ele. O silêncio que se seguiu ao confronto foi sufocante. Luciana olhava para Carlos, mas via apenas um estranho à sua frente. Todos os momentos que compartilharam, todas as dificuldades que enfrentaram juntos, agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Carlos tentou falar mais uma vez, mas Luciana ergueu a mão, cortando qualquer tentativa de desculpa. Não há mais o que dizer. Eu sei o que preciso fazer. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. Sua mente estava tomada por uma avalanche de pensamentos. Como cheguei até aqui? Pensou em seus filhos, em como sempre colocava a família em primeiro lugar, e agora tudo aquilo estava em ruínas. Mas ao mesmo tempo, uma nova força começou a brotar dentro dela. A traição de Carlos havia destruído qualquer ilusão que ela ainda mantinha sobre o casamento. E de certa forma, a verdade a libertava. Luciana sabia que havia uma decisão difícil pela frente. Por mais doloroso que fosse, não havia como continuar casada com Carlos. A confiança havia sido quebrada de uma forma irreparável. A vida dupla dele, escondida por tantos anos, tornava impossível seguir em frente como antes. Ela precisava proteger a si mesma e, acima de tudo, seus filhos. Ao longo dos dias seguintes, Luciana refletiu profundamente sobre o futuro. Seu coração ainda estava despedaçado, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma determinação que nunca havia experimentado antes. O segredo que carregava, o prêmio da loteria, agora parecia mais crucial do que nunca. O dinheiro seria sua chance de recomeçar, de garantir um futuro melhor para seus filhos, sem depender de Carlos. Ela sentia que por muito tempo havia vivido sob as sombras, sacrificando seus sonhos e sua liberdade. Agora, com o controle total do prêmio, ela estava pronta para seguir em frente. Na semana seguinte, ela pediu o divórcio. Carlos, embora surpreso com a rapidez de sua decisão, não tentou resistir. Ele sabia que não tinha como remediar o que havia feito. A separação era inevitável. Luciana não contou a ele sobre o prêmio da loteria. Manteve o segredo, sabendo que aquilo era a única coisa que ainda lhe dava segurança em meio ao caos. Com a papelada do divórcio sendo resolvida, ela começou a planejar os próximos passos de sua vida. Sentia-se mais livre, mais forte, apesar de toda a dor. Com a ajuda de um advogado, Luciana se preparou para assumir o controle total de sua vida. Sabia que, embora o caminho à frente fosse desafiador, ela tinha algo que nunca tivera antes: a possibilidade de recomeçar com dignidade, sem precisar olhar para trás. Seus filhos teriam uma nova chance. E ela também. Luciana estava pronta para começar de novo. Com o divórcio em andamento e Carlos fora de casa, Luciana sentiu o peso da traição lentamente se dissipar. O vazio que ele deixara não era preenchido com dor, mas sim com uma sensação de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela podia respirar. Sabia que agora a vida dependia exclusivamente de suas próprias escolhas, e isso a enchia de uma força que ela nunca havia experimentado. O prêmio da loteria, mantido em segredo durante todo o tempo, agora se tornava sua âncora. Luciana usou o dinheiro com cautela, planejando cada passo
para garantir o futuro de seus filhos. A primeira coisa que fez foi procurar uma nova casa, um lugar mais espaçoso, em um bairro seguro, onde Mariana e João poderiam crescer sem as sombras do passado. Mariana, ainda absorvendo o divórcio dos pais, percebeu a mudança em sua mãe. Luciana, antes consumida pelo cansaço e pelo peso da vida, agora mostrava uma leveza que a filha jamais havia visto. Ela estava mais presente, mais disposta a sorrir e começava a se dedicar inteiramente aos filhos. João, ainda pequeno, não entendia completamente a separação, mas se sentia protegido pelo amor de Luciana. A casa nova, com um jardim espaçoso e quartos para cada um dos filhos, foi o primeiro símbolo do recomeço. Luciana sabia que o dinheiro não compraria a felicidade, mas também sabia que, finalmente, tinha a oportunidade de dar a seus filhos uma vida confortável, algo que sempre desejara. Ela colocou Mariana e João em uma escola melhor e começou a se dedicar mais a eles. Passava mais tempo com as crianças, brincando no jardim, ajudando com os deveres de casa e, acima de tudo, ouvindo-os. Além de cuidar da nova vida dos filhos, Luciana também começou a pensar em si mesma. Com o dinheiro da loteria, ela investiu em cursos e buscou melhorar sua própria educação. Queria ser mais do que apenas uma faxineira e agora tinha os recursos para isso. Não se tratava apenas de garantir um futuro financeiro estável, mas também de resgatar a mulher que, por anos, se sacrificou pela família e se perdeu em meio aos problemas diários. Aos poucos, Luciana percebeu que a vida sem Carlos não era um fracasso, mas uma oportunidade de reescrever sua história. A traição havia machucado, mas também havia mostrado a ela sua verdadeira força. Agora, ela era livre para seguir o próprio caminho, e o futuro parecia promissor. Com o controle de sua vida e de suas finanças, Luciana se sentia finalmente dona de seu destino. Seu novo começo não era apenas material, mas emocional e espiritual. E ao olhar para os filhos, ela sabia que tudo o que fizera até ali valera a pena. Agora, com a confiança renovada e o coração cicatrizando, Luciana estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, sabendo que desta vez ela estava no controle.